Recentemente eu fiz um vídeo explicando uma ideia minha, que é a ideia de que uma sociedade anarcocapitalista baseada numa ética absoluta de propriedade privada poderia se organizar por contratos sociais privados, ou seja, contratos feitos por um grande número de pessoas, e esses contratos teriam como uma das funções excluir certos tipos de comportamento considerados imorais, considerados indesejados da sociedade. Um dos exemplos desse tipo de comportamento seria os maus tratos a animais. Então você poderia punir pessoas que maltratassem animais e que tenham concordado em fazer parte desse contrato, e aquelas pessoas que não concordarem você poderia impedir pelo próprio contrato, não pela boa vontade das pessoas, mas pelo próprio contrato, impedir que pessoas façam trocas voluntárias com pessoas fora desse contrato, porque seriam consideradas pessoas que não compartilham de valores que sejam minimamente aceitáveis. Mas esse vídeo não é sobre o contrato social privado, mas sim sobre um comentário que fizeram nesse vídeo, que disseram que a ideia de contratos sociais privados é uma ideia utilitarista. Isso é algo que eu já vi muitas vezes em discussões. A pessoa diz: esse é um argumento utilitarista, ou você está falando de uma forma utilitarista, ou esse sistema é utilitarista. Então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar o que é utilitarismo e principalmente o que não é utilitarismo, porque existe aí um erro. As pessoas estão achando que utilitarismo é uma forma de falar, ou que utilitarismo é um estilo de sociedade, ou que utilitarismo é um tipo de argumento, e utilitarismo não é nada disso. Utilitarismo é uma posição ética. Utilitarismo não é buscar a utilidade. Se eu busco a utilidade, eu não sou utilitarista. Se eu faço um argumento em prol da utilidade, eu não sou utilitarista por causa disso, e nem o argumento é utilitarista. Se eu defendo que uma sociedade baseada na propriedade privada absoluta pode fazer certos tipos de contrato que vão trazer uma maior utilidade, isso não é uma ideia utilitarista. As pessoas fazem um certo tipo de confusão, como por exemplo confundir utilidade com utilitarismo. Utilidade não é utilitarismo e utilitarismo não é utilidade. Assim como as pessoas confundem ciência com cientificismo. Ciência não é cientificismo e cientificismo não é ciência. Assim como as pessoas confundem observação empírica com empirismo. Observação empírica não é empirismo. Empirismo é uma posição epistemológica, observação empírica é um método. Ciência é um método e cientificismo é uma posição epistemológica. Você fazer ciência é uma coisa, você achar que a ciência é o único método válido para se obter conhecimento é outra coisa. Você usar observação empírica é uma coisa, você achar que a observação empírica é a base de todo conhecimento é outra coisa. Assim como você buscar a utilidade é uma coisa, e você achar que a utilidade é o fim de todo sistema ético é completamente diferente. Então, se eu faço um argumento em prol da utilidade, se eu defendo um tipo de sistema que traz utilidade, isso não significa que eu sou utilitarista, isso não significa que eu sou meio utilitarista, isso não significa que eu sou 1% utilitarista, eu sou 0% utilitarista. Você é utilitarista se, e somente se, você achar que a utilidade é o fim da ética, que um sistema ético, que um sistema legal, ou você pode ser utilitarista no sistema moral também, que o fim dessa ética ou dessa moral é a utilidade. E eu não acho isso. Eu não acho que o fim da ética é a utilidade. Eu não acho que o fim da moral é a utilidade. Eu ajo buscando minha própria utilidade? Óbvio, todos nós agimos buscando utilidade. Toda ação usa um meio para alcançar um fim, e isso é a utilidade. A utilidade significa que você está alcançando os seus fins. Se você age, você busca a utilidade. E se você não buscasse a utilidade, você não agiria. E se você não agisse, não existiria nem sequer ética e moral em nenhum desses conceitos. Seres cujo comportamento é determinado pelas leis da física, é obrigatório, não possui qualquer tipo de escolha, não podem ser submetidos a um ought, a um dever ser. Como é que você pode dever alguma coisa se você nem tem escolha, se o seu comportamento é todo determinado? Então isso nem sentido faz. É óbvio que nós somos seres que buscam a utilidade o tempo todo, óbvio que nós agimos o tempo todo, óbvio que nós usamos meios para alcançar fins, e óbvio que a ética serve para regular a ação humana, mas isso não significa nem um pouco que a ética deva ter o fim de
alcançar a maior utilidade possível, a maior soma de utilidade possível. A minha ética tem o fim de eliminar conflitos. Só isso. É uma regra que regula a ação de forma que elimine conflitos. E eliminar conflitos não necessariamente traz a maior utilidade. Você pode imaginar um mundo onde existe mais utilidade sem que haja a regra que elimine conflitos. Talvez o instinto da biologia humana seja um instinto tribal, um instinto de admirar um líder, e talvez um líder ditador, as pessoas sejam masoquistas e gostem de ser escravizadas. E talvez elas sintam mais bem-estar sendo escravizadas pelo Estado. E talvez elas fiquem mais tristes no anarcocapitalismo. Mas isso não interessa, eu não estou preocupado com o bem-estar geral ou com a utilidade. Eu estou preocupado com a justiça, com a ética, com o sistema ser justo, regular a ação humana de uma forma objetivamente justa e não baseado nas vontades de cada um. Então eu espero que tenha ficado claro, se você busca utilidade, você não é utilitarista. Se um argumento mostra maior utilidade, esse argumento não é utilitarista. Você pode dizer que esse é um argumento pela utilidade. Um argumento utilitarista seria um argumento que pressupõe ou tenta provar que a utilidade deve ser o fim da ética. Se o argumento não tenta provar isso e não pressupõe isso, ele não é um argumento utilitarista. Se você não acredita nisso, você não é utilitarista. Assim como, se eu acredito no método científico, eu não sou cientificista. Para ser cientificista, eu tenho que acreditar que o método científico está acima dos outros métodos, como, por exemplo, do método dedutivo, do método a priori, sintético a priori. Eu tenho que acreditar que o método científico está acima deles, ou talvez seja o único válido. Para eu ser empirista, eu tenho que acreditar que o método empírico está acima dos outros métodos. Claro que eu acredito no método científico, claro que eu acredito que a observação empírica pode trazer um certo tipo de conhecimento, mas eu não sou empirista, eu não sou cientificista. Claro que eu busco a utilidade, claro que eu acho bom que haja utilidade, mas isso não significa que eu sou utilitarista, nem meio utilitarista. Eu sou 0% utilitarista. E o fato de eu não ser utilitarista não significa que eu não possa usar argumentos pela utilidade. Você pode usar argumento pela utilidade, argumento pela ética, argumento pela moral, mas eu não estou subjugando a ética à utilidade, subjugando a moral à utilidade. É um fato que todo ser humano deseja utilidade. É bom que você possa demonstrar que a ética vai trazer utilidade, e é só isso, a ética não está subjugada à utilidade. Então, toda vez que alguém falar argumento utilitarista, você está falando de uma forma utilitarista, eu sou metade utilitarista e metade justnaturalista, não existe isso. Se você acredita numa lei absoluta, você não é utilitarista. O utilitarismo não defende uma lei absoluta, ele defende qualquer lei, desde que traga mais utilidade. Não existe meio utilitarismo. Ou você subjuga a ética à utilidade ou não. A não ser que você subjugue detalhes da ética à utilidade. Aí tudo bem, você pode ser meio utilitarista porque alguma parte da sua ética está subjugada à utilidade. Mas tem que ser do sistema ético mesmo. Se você só tenta alcançar uma aplicação prática da sua ética que seja útil, isso não é utilitarismo. Todas as pessoas tentam fazer as coisas da forma mais útil possível, inclusive a aplicação da ética na prática. Se isso fosse suficiente para ser utilitarista, todas as pessoas seriam utilitaristas. Se você ver outras pessoas fazendo esse mesmo equívoco, copie o link desse vídeo, mostre esse vídeo para essas pessoas, porque eu acho que é um grande empobrecimento do debate, das discussões, as pessoas ficarem cometendo esse tipo de equívoco, e eu acho que deveria haver a distinção de posição epistemológica, posição ética, ou método, ou simplesmente um desejo pessoal. São coisas completamente separadas. Assista mais vídeos de filosofia na descrição, muito obrigado e até o próximo vídeo.